Vamos, meus amores. Primeiro toque, hein? Vamos. Água, banheiro. Chama os coleguinhas que ainda não vieram. Vamos lá? Faltam só 5 minutos, hein? Para o segundo toque, hein? Pronto. Segundo toque, né? Vamos iniciar a nossa aula. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início a mais uma videoaula. Vamos começar pela nossa chamada. Ana Júlia Borges, Ana Laura Teles, Ânia Amália Fernandes, Caio Bruno Nunes, Cecília de Farias, Darla Serena, Davi Acioli, Gabriel Praciano, Gabriela Lima, Guilherme Faustino, João Pedro Borges, Laisa Rodrigues, Luíde de Farias, Maria Alice Bessa, Murilo Carpegiani Menezes, Pedro Arthur Machado, Pedro Walter de Holanda, Sofia de Farias. Vamos agora para a chamada do segundo ano 2. Adria Miguel, Alana Maria, Amanda Gugel, Amanda Macedo, Cláudio Miguel, Enzo Gabriel Alves, Isaac Pereira, João Gabriel Chaves, Cauã Cristian Ferreira, Leuri Emanuel Queiroz, Lucas Nascimento, Maírla Beatriz, Lara Sofia. Muito bem, terminamos a nossa chamada, né? Vamos preparar o nosso material? Boa tarde, meus amores. Vamos dar início agora a mais uma videoaula de história. Hoje, o nosso assunto é sobre a história das escolas. Vamos falar um pouco de como surgiu as escolas, ok? Uma educação focada exclusivamente na catequização. Foi assim que nasceu o embrião do ensino no Brasil, em 1549, quando os primeiros jesuítas desembarcaram aqui na Bahia. Para educar os indígenas, Anchieta lançava mão de recursos ainda atuais em algumas escolas brasileiras, como o teatro, a música, a poesia. Desde a chegada do jesuíta ao Brasil, no período colonial, muitas mudanças ocorreram na educação. Alguns problemas, porém, ainda assombram os brasileiros até hoje. Nas cartas em que documentava as rotinas escolares, Anchieta pode ser apontado como um dos nomes de maior destaque na história da educação brasileira. Já em outra ponta da educação, com um atendimento assim diferenciado, estavam os filhos de portugueses. Os descendentes de europeu também frequentavam as aulas do jesuíta, mas recebiam um ensinamento mais aprofundado, inclusive com outras matérias. Esse conhecimento era repassado aos alunos que não se restringia à propagação do ensino religioso, por ser dado por jesuítas, né? Ele envolvia mais conteúdo voltado às letras. A diferenciação do ensino para este público privilegiado era um pedido que vinha lá de cima, feito pela própria elite colonial que morava no Brasil. Para você ver que desde o início já havia uma certa distinção em relação a status sociais, não é? De acordo com os registros históricos, a hierarquia familiar dos portugueses funcionava da seguinte maneira: o primogênito, ou seja, o primeiro filho, teria direito sobre todas as propriedades da família. O segundo filho era enviado aos colégios e possivelmente completaria seus estudos superiores na Europa. Já o terceiro, ele seria entregue à igreja para servir a vida religiosa. A educação letrada no Brasil colonial era direcionada somente aos homens. As mulheres não tinham acesso aos colégios e eram educadas somente para a vida doméstica e religiosa. Ao todo, até ser expulsa do Brasil, né,
comunidade jesuíta, a campanha de Jesus criou 25 residências, 36 missões e 17 colégios, entre colégios e seminários, certo? Talvez a campanha tenha sido a mais importante, mas nós tivemos outras ordens religiosas operando no ensino brasileiro também, certo? Foi no século XII, ali por volta de 1100, que surgiram na Europa as primeiras escolas nos moldes das atuais, como são hoje, né? Com crianças nas carteiras e professores em sala de aula. Porque antes, na escola jesuíta, as aulas eram dadas oralmente. As crianças sentavam e o professor explicava. Não tinha carteira, lousa, nem era dividido por série, certo? No Brasil, a primeira escola foi fundada em 1549, em Salvador, por um grupo de padres jesuítas portugueses. Bem, você não falou algumas coisas, então agora eu vou fazer uma recapitulação rápida do que foi dito. Primeiro, as primeiras formas de ensino surgiram há quase 2.400 anos. Por volta de 4.000 a.C., os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, considerada uma das primeiras formas de escrita. O filósofo grego Platão criou uma espécie de escola onde se estudavam disciplinas como filosofia e matemática, por meio de questionamentos. O protótipo escolar ficava nos jardins acadêmicos, por isso é chamado de academia. Já no século IV a.C., surgem as primeiras escolas. Eram locais onde os mestres ensinavam gramática, excelência, física, música, poesia, mas não existia sala de aula no sentido como é nos dias de hoje. No século XII, surgem na Europa as primeiras escolas nos moldes iguais às que são hoje, com crianças nas carteiras e professores em sala de aula. Eram obras de instituições de caridade católica que ensinavam a ler e escrever. Em 1549, é fundada a primeira escola do Brasil, em Salvador, por um grupo de jesuítas, que também funda a segunda em 1554, em São Paulo, e essa data marca também a fundação da cidade. Eles ensinavam a ler e escrever. Em 1808, Dom João VI funda a primeira faculdade no Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia. Lá formou-se Rita Lobato Velho Lopes, a primeira médica brasileira diplomada em território nacional. Em 1827, surge no Brasil as duas primeiras faculdades de Direito, uma tacada só. Dom Pedro I funda a Faculdade de Olinda e a do Largo São Francisco, em São Paulo. A do Largo São Francisco formou vários presidentes. Em 1912, é fundada a Universidade Federal do Paraná, a primeira do Brasil a já surgir com esse status. Foi a primeira faculdade que já foi inaugurada assim, como faculdade, certo? O Colégio dos Jesuítas da Bahia foi uma instituição educacional do Brasil Colônia, que funcionou em Salvador, na Bahia, entre 1553 e 1759. Foi fundado pelo jesuíta Manuel da Nóbrega. Nele estudaram Antônio Vieira, Frei Vicente do Salvador, Gregório de Matos e muitos outros. Ela esteve localizada onde hoje se situa a Catedral de Salvador, próxima à Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus. No fim do século XVII, tinha uma biblioteca com cerca de 3.000 livros. Essa faculdade que foi formada de Medicina da Bahia. Podemos afirmar que o curso de Teologia e Ciência Sagrada, ministrado para a formação de sacerdotes, foi o primeiro curso de nível superior que existiu no Brasil. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Império Português. Em 1799, as instalações do colégio foram utilizadas para servir como o Hospital Real Militar da Bahia. Eles acabaram
expulsaram os jesuítas, e lá na escola, na faculdade, né, onde era funcionava essa faculdade, eles transformaram em Hospital Real Militar, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Agora a tia Sandra vai fazer a correção, tá certo? Nós temos uma atividadezinha do caderno, a tia Sandra vai colocar a atividadezinha do caderno e logo após vou vir com a correção. Na nossa correção vai estar a nossa agenda detalhada, certo? E também mais algumas informações sobre a história da escola no Brasil, ok? Tudo bem? Boa tarde, meus amores. Daremos início agora a mais uma correção da videoaula de História, ok? Vamos começar pela nossa agenda, não é? Agenda de História, 22/9/2020. Revisando o conteúdo, a História das Escolas, que está no livro de vocês, na página 92 e 93. A nossa atividadezinha será no caderno. A História das Escolas. Na escola, fazemos muitas descobertas e aprendemos coisas diferentes da que aprendemos em casa. Convivemos com pessoas diferentes e ampliamos nosso círculo de amizade. Os meninos gregos aprendiam ginástica e música para se tornarem bons guerreiros e desenvolverem o raciocínio. Também tinham aulas de gramática para aprender a ler e a escrever. Nessas aulas, eles memorizavam e recitavam poemas. Essa imagem aí do lado mostra uma sala de aula, uma aula, né, de lira, um instrumento musical que era usado na época pelos meninos gregos. Já as meninas gregas, elas eram educadas até os 7 anos pela mãe. Elas não frequentavam escolas e aprendiam tarefas domésticas e trabalhos manuais, pois ficavam aos cuidados da mãe até o casamento. Tempos depois, na Idade Média, os religiosos ensinavam apenas crianças que pertenciam à nobreza. As crianças camponesas não eram alfabetizadas e aprendiam com seus pais a realizar tarefas cotidianas. Ou seja, nessa época só quem estudava era o filho de rico. E as crianças camponesas aprendiam o ofício do pai. No que o pai trabalhava, ela aprendia a fazer, né? Para dar continuação ao trabalho do pai. Para muitos povos do Oriente, como os árabes, os persas e os hindus, a prática de transmitir os ensinamentos de maneira oral durou muitos séculos. Para vocês verem na imagem como era a sala de aula, né? Que não tinha carteira, não tinha lousa, era só uma pessoa mais velha, uma pessoa saiba, um sábio, que dava aula. Os povos do continente africano, eles também transmitiam, eles tinham essa tradição, né, de transmitir os ensinamentos oralmente. As pessoas mais velhas eram que ensinavam as crianças por meio de história, assim como nos povos africanos, né?
falando agora dos povos indígenas, e eles davam, as pessoas mais velhas que transmitiam conhecimento, por quê? Por esse motivo, eles valorizavam muito a memória, porque eram as pessoas mais velhas e mais sábias que transmitiam aqueles ensinamentos que eles aprenderam durante a vida para os mais novos, né? Algumas sociedades, como os povos indígenas brasileiros, preservam até os dias de hoje essa tradição de aprender com os contadores de história, associando-a a outras maneiras de ensinar e aprender. Porque nos dias de hoje, o índio já vai para a escola, o índio já faz faculdade, o índio concorre a cargos públicos, não é isso? Essa imagem que vocês estão vendo aí é o Colégio dos Jesuítas da Bahia, que foi uma instituição educacional do Brasil colonial, né? Ela funcionou em Salvador, na Bahia, entre os anos de 1553 e 1759, como a tia Sandra falou durante a aula, né? E ela foi fundada pelo jesuíta Manuel da Nóbrega. Nele estudaram Antônio Vieira, Frei Vicente do Salvador, Gregório de Matos e muitos outros. Essa foto é uma foto mais atual de onde funcionava o Colégio Jesuítas, que esteve localizado onde hoje se situa a Catedral de Salvador. Essa imagem é a Catedral de Salvador. Mas, antigamente, nesse local funcionava o Colégio dos Jesuítas, certo? E ele fica próximo à Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus. No fim do século XVII, ele tinha uma biblioteca com cerca de 3.000 livros, essa faculdade. Podemos afirmar que o curso de Teologia e Ciências Sagradas, ministrado para a formação de sacerdotes, foi o primeiro curso de nível superior do Brasil. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Império Português. Em 1799, as instalações do colégio foram utilizadas para servir como Hospital Real Militar da Bahia, tá vendo? É o mesmo prédio, só que ele, tempos depois, né, quando ele foi desativado, ele foi transformado no Hospital Real Militar da Bahia, onde hoje funciona a catedral, né? Vamos à nossa tarefinha, né? Qual é a nossa tarefinha? Como eram as escolas na Grécia antigamente? Não havia salas de aula, nem divisão por série. Qual a finalidade dos meninos gregos aprender ginástica e música? Por que eles aprendiam isso? Para se tornarem bons guerreiros e desenvolverem o raciocínio. O que os meninos aprendiam na aula de gramática? Na aula de gramática, eles aprendiam a ler e a escrever. Continuando, né, com a nossa tarefinha. Quarta questão. Na Idade Média, todas as crianças tinham direito a estudar. Justifique sua resposta. Elas tinham direito de estudar? Não, né? Apenas as crianças que pertenciam à nobreza. Nós vimos que as crianças camponesas, elas tinham que aprender o ofício do pai. E as meninas aprendiam os afazeres de casa, não é? Pois elas ficavam aos cuidados da mãe até o casamento. Quinta, na sua opinião, qual é a importância de ir à escola? Essa resposta é uma resposta pessoal. Agora, por que a tia Sandra acha que é importante ir para a escola? Porque é na escola onde nós adquirimos conhecimento, onde nós aprendemos a nos relacionar com outras pessoas, pessoas diferentes de nós, né? Até mesmo de outras culturas, de outras religiões. Aprendemos a respeitar, não é? O nosso colega. Nos preparamos para o mercado de trabalho, nos preparamos para
uma vida futura, não é isso? Antigamente não era obrigatório as crianças estudarem, mas hoje a lei obriga que todas as crianças têm que estar na escola, porque o trabalho infantil hoje ele é proibido. Chegamos ao fim, meu amor, de mais uma correção, tá bom? Um grande beijo da tia Sandra e da tia Jesuína. Bem, meus amores, chegamos ao fim de mais uma videoaula de ciências. Espero que vocês tenham gostado da explicação da tia Sandra e das figurinhas que a tia Sandra colocou lá no nosso slide de correção para fazer novamente uma revisãozinha sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, ele está no livro de vocês, certo? Um grande beijo a todos vocês. E tia Sandra está muito feliz porque já já nós estaremos juntinhos novamente. Beijos. Tut, tut. Oh,